Olá, prezados leitores do Jornal O Tempo e o blog A Vaga é Sua. Voltamos hoje aqui com as nossas dicas de direito penal militar para o seu concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Hoje aqui vamos trabalhar o artigo 5º do Código Penal Militar. Na verdade, temos que comentar com os senhores a chamada Lei Penal Militar no tempo. 3 teorias litigam pela busca da Lei Penal Militar no tempo. Nós temos aqui, senhores, de acordo com a doutrina, a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria chamada teoria da ubiquidade ou mista. Para a prova de vocês, marquem que o Código Penal Militar, a exemplo do que o faz o Código Penal Comum, adota a teoria da atividade. Ou seja, meus caros, o Código Penal Militar considera praticado crime no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Um velho exemplo da doutrina seria aquele exemplo em que o indivíduo que tem 17 anos, 11 meses e 29 dias efetua disparos de arma de fogo contra o outro indivíduo, que ao ser atingido é socorrido e vem a óbito 2, 3 meses após aquele evento criminoso. A pergunta é a seguinte, senhores: esse indivíduo que tinha, na época da ação, na época do disparo de arma de fogo, 17 anos, 11 meses, 29 dias, cometeu um crime? E a resposta é não. E por quê? Porque naquele momento ele era ainda adolescente, não tinha maioridade penal. No momento da ação, ele não tinha maioridade penal, ainda que o resultado tenha ocorrido quando ele já tenha atingido essa maioridade penal. Perfeito, meus caros? Então, para a prova dos senhores, atentem. O Código Penal Militar, a exemplo do Código Penal Comum, adota no artigo 5º a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Em relação a essa teoria, vale mais um detalhe, meus caros. Cuidem com a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 711, meus queridos, traz uma exceção ao artigo 5º do Código Penal Militar. De acordo com a súmula 711, atentem, a lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente ou ao crime continuado se a sua vigência é anterior à cessação da permanência. E aqui, obviamente, trago o exemplo da doutrina. Crime de sequestro ou cárcere privado em que a consumação se protrai no tempo. A consumação do crime se prolonga no tempo. Se antes do final da execução do crime entre em vigor lei penal militar ou lei penal mais grave, esta lei será aplicada ao fato. Ok, meus caros? Este é o teor da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Fazendo um resumo da nossa dica de hoje, cuidem. Artigo 5º adota a teoria da atividade, sendo que há uma exceção, que é a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Até a nossa próxima dica.